nossa casa. Que essa seja a tua oração. Com as palmas fica bonito, ó. Diga assim, ó. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve.
Tem glória a Deus nesse lugar, tem. Tem gente feliz nesse lugar, tem. Eu já falei para vocês sobre aquele grupo de relações que nós temos, inclusive na igreja, em qualquer lugar. Não são todos íntimos. Às vezes nós abrimos a nossa caixinha de segredos para aquelas pessoas que não podem saber, infelizmente, como José fez com seus irmãos. Ele abriu um segredo, um sonho que ele poderia ter segurado por um tempo a mais. E ele era ainda muito jovem, ele passou por um estreito na vida dele. Então, são pessoas que são incontornáveis e contornáveis. Contornáveis, as pessoas que você anda aí na rua, uma situação qualquer, alguém que te aflige, alguém que entra numa com você. Na nossa linguagem, você desvia, você sai de casa bem preparado espiritualmente, essa pessoa vai passar. Agora tem os incontornáveis, pessoas que estão na nossa vida, que têm trazido problema a vida toda, mas essa pessoa não está disposto a mudar. Então, você vai lidar com essa pessoa e você vai contornar essa pessoa, vai ser incontornável, não tem como, você vai ter um contato. É como um rio e a pedra que está no meio do rio. Mas é possível você viver bem com essa pessoa. Crie regras de relacionamento. Ok? Valeu-se? Não é assim que faz? Está tudo tranquilo? É assim que funciona. Crie uma regra de relacionamento em relação a essa pessoa. Mas tem pessoas que são necessárias. Necessárias são aquelas pessoas que você convive, você come junto, conversa, brinca. Olha, muito bom ter um relacionamento com pessoas assim. Nós somos seres relacionais. Deus é um ser relacional. Tem pessoas que são estratégicas, aquelas pessoas do trabalho, mesmo na igreja. Tem pessoas que não têm muita intimidade com o pastor, mas estrategicamente é uma bênção no reino de Deus. Eu não tenho intimidade de confiar os meus segredos para essa pessoa, mas ela trabalha na igreja com muito amor e ela é uma bênção, é muito usada pelo Senhor. São as pessoas estratégicas. Agora, aquelas pessoas que você deve abrir o seu coração são os íntimos. Obrigado, Lu. Vai estar com a Lu, gente. Depois, quem quiser convite, pega com ela. Deixa uns 2 com a pastora, porque se precisar depois, ela tem a medida e vai confeccionar mais. Que tem mais alguns lá. Isso. Então, tem os íntimos, aquela pessoa que você abre o coração e conta os seus segredos. Quantos? Muito poucos. Eu falei de uma pessoa hoje. Quem pode ser íntimo? Quem te ama muito. Ou quem tem um cargo de liderança, que seja a parte do seu relacionamento comum, você está entendendo? Não seria uma pessoa que comunga do mesmo trabalho, coisas assim, porque são muitas situações. Que seja um relacionamento um pouco técnico às vezes, porque eu tenho uma pessoa, eu não diria que ela é íntima, mas eu abro meus segredos. Eu conversei com a Neide hoje, minha esposa conhece e sabe quem é, e eu conto tudo. Sozinho. Conversamos só por, como é que chama? FaceTime, né? E a Kátia estava com o bebê, e a Kátia sabe tudo que eu falo para ela, porque é nossa amiga. Mas ela me ouve como uma profissional. Agora, a nossa esposa, nosso marido, nossa mãe, ou um amigo que você confia muito, essa pessoa é íntima. O diabo coloca quem? Bloqueadores. Tem pessoas que têm problemas emocionais. Por que o pastor aguenta tanta chibatada? Porque o pastor entende essa classificação. E alguns bloqueadores, eles vão sempre trazer um desalento. Aquela galera que toma chá de vinagre. Que você está bom dia, não está bom dia para ela. Uma hora está brava, outra hora está ranzinza, outra hora está chatinho. É assim, para querer acabar com o nosso dia. Mas quando nós somos preparados, temos ferramenta para lidar com isso, isso não nos aflige e nos traz a maturidade. Repete comigo, maturidade. Maturidade é se relacionar com as pessoas, mesmo sabendo que alguém te afronta, alguém está bravo, nariz torceu, não gostei, a pessoa que recebe um sim ou não, qualquer coisa fica. Você entende por quê? Porque dentro dessa classificação, essa pessoa não atingiu um nível de maturidade ainda. E o pastor ama do mesmo jeito, porque sabe que está dentro de um processo. Está dentro de um processo. Logo, ela vai chegar num lugar legal. E eu tive, essa semana, eu estava lendo tal, e uma pessoa do meu grupo lá, a gente tem uns grupos de leitores, uns doidos aí, sabe? Gente fuçada, tem gente que participa,
E uma pessoa mandou para mim uma apostila que foi ministrado um curso lá em Dubai. E esse curso é do Tiago Brunet, sobre liderança, ministerial. O Tiago Brunet, ele é escritor, pastor, é coach. E aí, eu sigo mais ou menos os passos. Eu estou terminando uma psicanálise, por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas, sendo pastor, a resolver situações do passado. Vocês estão entendendo? Ah, que joia. O coaching, ele faz com que a pessoa entenda dentro das suas relações, do que acontece no seu dia a dia, como que ela pode fazer para resolver situações presentes. E o pastor, a teologia que eu estou fazendo também, ela ajuda no passado, no presente e futuro também, porque a gente prega salvação. Então, o meu projeto é que daqui 3, 4 anos, eu conclua essa etapa. Para quê? Para o Senhor me abençoar, abençoar minha família, abençoar a nossa igreja. Por isso que temos 6 seminaristas agora, a partir de janeiro. Que legal. Quisera eu que fosse muito mais, porque a pessoa começa a aprender, começa a crescer. Então, nós vamos falar sobre conexão, crescimento e serviço, foi o nome que eu dei. Nós vamos falar sobre 3 pontinhos daquela palestra de Dubai, ok? Eu estou filtrando e nós vamos falar sobre 3 pontinhos, só que às sextas-feiras, as pessoas que não estão na teologia vão participar comigo desse curso. Porque quem está na teologia tem aula segunda, terça, quinta e sexta. Eles vão liberar a quarta. Lá, legal, e vai ser aqui pertinho. Glória a Deus, na igreja que o meu irmão é pastor aqui, o Tinga, na Renovo. Amém? Eclesiastes 10:10 diz assim: conexão, crescimento e serviço, nós vamos falar. Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afia a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela ajuda a ser bem sucedido. Queridos, hoje nós vamos falar como um estudo, tá bom? É uma introdução do que vai acontecer. Então você não vai sentir repleplé, não vai falar língua estranha. Eu queria que você colocasse sua cabeça para funcionar aí, tá bom? Imagina que você vai cortar uma árvore com um machado cheio de dente e sem afiar. Você pode até cortar aquela árvore, mas você vai gastar um dia inteiro ali. Às vezes é melhor você parar um pouquinho, perder alguns minutinhos, ir lá e afiar o machado. Porque quando você tem uma lâmina afiada, você corta em menor tempo, você dispõe de menor esforço físico. E lidando nas coisas de Deus, na nossa vida, nós crentes, temos que ter esse tempo para nos resolver, para afiar o nosso machado, para aprender algumas coisas. Eu falei alguma coisa aqui sobre relacionamentos. Vocês pegaram? Olha aí. O que você deveria fazer? Coloca a lista de todo mundo que você conhece. Fala, opa, esse aqui é meu íntimo, mas esse aqui é necessário. Não conta seu segredo por necessário. Sabe por quê? Porque o íntimo trai. Jesus tinha 3 íntimos, Pedro, Tiago e João. Tiago morreu ao fio da espada. O João prevaleceu, mas e o Pedro? Negou. Quando é alguém muito próximo, aí é traição. Quando é alguém do círculo de amizades, aí é decepção. Então você vai se preparando para a vida. Coloca lá o nome de todo mundo que você anda, convive, conhece, inclusive da igreja. Esse é necessário, esse é íntimo. Esse é estratégico. Somos todos servos do Senhor. Alguns estão em etapas diferentes, conversas diferentes. Alguém tem coisas em comum, essas pessoas vão se unir. E não é panelinha. Panelinha é você excluir alguém. Como nós tratamos de conexão com Deus e com a igreja, todos vão participar, independente de cor, de social, de tudo. Se é bonito, feio, se é magrinho, se é gordinho, bonito que nem eu também, carequinha ou cabeludinho, não tem problema, todos vão participar. Só que existem etapas, vocês estão entendendo? Então vamos lá, apresentando a ferramenta. Para aqueles que têm apenas um martelo como ferramenta, todos os problemas parecem pregos. Mark Twain, esse cara escreveu um livro que é fantástico. E quando você não tem recurso, que eu costumo chamar, quando nós fazemos aquela comparação da montanha, essa ferramenta aí é o quê? É aquela vocação, que é uma mochilinha que você carrega atrás. Se você for subir um muro diante das situações difíceis, que é a sua missão, que você tem um propósito, que é algo que você
sabe que você vai fazer para o Senhor, Deus vai te usar naquela área, e a sua missão é diária, mas o seu chamado é subir aquela montanha, vai ter alguns momentos de dificuldade, você vai pegar naquela mochilinha uma ferramenta. Agora, se você tem uma ferramenta só, que é o martelo serve para bater prego apenas. Você não vai ter muito recurso. Então, nós temos que aprender a conviver como igreja, como líder, como chefe, como funcionário, como pai de família, como mãe. Então, não existe uma missão difícil. Às vezes são ferramentas erradas. Nós estamos usando recursos errados. Estamos usando um martelo para parafusar. Não dá. Ou um machado que não está afiado. Os pastores que precisam cuidar das pessoas do seu rebanho, mas não têm repertório mais rico, que não possuem uma caixa de ferramentas, irão recorrer à oração para todos os tipos de problemas que surgirem, até mesmo para aqueles que precisam apenas de uma ação prática e natural. No gabinete a gente recebe todo tipo de problema, e alguns não são espirituais, são emocionais. Só que o pastor, ele tem que ter uma caixa de ferramentas espirituais. Por que eu estou fazendo esses cursos? Eu sou pastor, eu nunca vou atender ninguém como coaching, ou como psicanalista, não é minha praia. Minha praia é ser pastor, mas isso me ajuda, isso está me ajudando. Eu fiz um curso teológico, onde o pessoal vai fazer, que tem uma da Igreja Batista, eu estou fazendo um da Mackenzie lá, que não tem nada a ver. É interconfessional, para mim ter uma visão de mundo diferente, para me alcançar outros lugares. Vocês estão entendendo? Então nós temos que ter. O problema é que na igreja as pessoas não sabem dividir quem são e o que fazem, e acabam se entregando para pessoas que não têm isso, a ferramenta. Então, quando nós estamos num gabinete e temos ferramenta, olha que interessante, ó. Se um cônjuge não está se relacionando bem, orar é bom, sim ou não? Sim, aí você ora por aquela pessoa. Mas precisará esforçar-se e perdoar a outra parte, está o casal e a mulher brigado. Adianta só orar se a pessoa não estiver disposta a mudar, a fazer alguma coisa para melhorar o casamento? Não. Sai de uma igreja, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Procura os irmãos, todo mundo, não vai mudar nada. Isso depende de nós, ok? Então, para a maioria dos problemas de gabinete que um pastor enfrenta, a solução é a necessidade de um milagre. Basta a disposição. Eu falei que prosperar é você unir o seu sonho com a disciplina. Olha, você tem um foco, eu vou caminhar. Hoje eu fiz 4 provas, estava falando para o Tiagão. Eu tive que acordar às 5 horas da manhã para estudar. Fazer o quê? Eu tinha um monte de coisas para fazer durante o dia. Foi assim. E ontem, eu acho que teve um assalto perto da irmã Neiva, né? Ela ligou para nós de madrugada para orar junto com eles. Ela estava um pouco apreensiva. Vocês estão entendendo? Nós temos que lutar e ir atrás, senão não vai. Então, a solução é a necessidade de um milagre, apenas fazendo as coisas certas do jeito adequado. Espera um pouquinho, Gigi. Saiba que tem coisas que você pode mudar. E eu vou falar aqui não sobre princípios. Princípios bíblicos nós sabemos todos eles. Eu vou falar sobre métodos que você pode aplicar para potencializar a sua ação e cumprir princípios bíblicos. Não adianta você ter um problema físico ou emocional, ou mesmo que seja espiritual, se você não se dispor a fazer. Precisa de um discipulado. A nossa igreja, eu falei que o discipulado é para novos membros convertidos e líderes. Tem novos membros que não se discipularam. Tem membros convertidos que ainda não se discipularam. E tem líderes que também não se discipularam. Porque existem alguns princípios que devem ser cumpridos. E não acontece. Então, esse ajuste que fazemos aqui é para isso. Para que a igreja cresça. Se a pastora não crescer, a Juju fala, eu vou crescer. Se a Juju não crescer, o Lucas fala, a Juju não quer, mas eu quero. Eu vou crescer, eu vou investir. E assim, a igreja vai empurrando um empurrando o outro para cima. Para nós termos um entendimento maior, porque vai trazendo luz. A conversa, uma simples prosa, traz uma luz, traz um norte. Vamos lá. Então, essas ferramentas que eu vou passar são técnicas que capacitam pessoas a se desenvolverem em áreas nas quais existe alguma necessidade de melhorar. Isso pode ser no relacionamento social, emocional, questões financeiras, profissionais, também na realização de tarefas,
na execução de atividades de crescimento e evolução pessoal dentro da igreja. Olha aqui, eu falei de você pedir apoio para alguém. Se você tem um problema financeiro, você tem que procurar quem? Um consultor financeiro. O Bigodinho, ele é economista. Esses dias eu estava com um probleminha, e eu falei, poxa vida, aconteceu uma situação, eu preciso dar um jeito. Bigode, me ajuda? Ele, bora. O que nós fizemos? Espancamos as ideias. Se eu estou com um problema, estou triste, emocional, etc, etc, eu devo procurar quem? Alguém que entende. Quem eu procurei hoje, uma psicóloga, tive uma conversa psicoterapêutica, me ajudou muito. Mas isso entristeceu o meu espiritual. Procura quem? Alguém que seja espiritual, que conheça a Bíblia, porque a psicóloga estuda os meios ali de te ajudar no emocional, mas o espiritual tem que ser alguém que conhece a Bíblia. Se você procurar alguém que não conhece a Bíblia, você está afundando a sua vida espiritual. Simples assim. Porque a pessoa não está te passando este conteúdo, ela está passando o que ela acha. Essa mulher que me ajudou hoje passou o que ela acha, porque ela estudou muito, então ela tem ferramentas para me passar, para me ajudar. Agora, se não tiver, não adianta eu pedir. Se eu não pedisse para o Bigodinho uma informação financeira, porque ele entende disso, eu pedi para uma pessoa que deve para todo mundo, para Deus o mundo aí, essa pessoa não vai poder me ajudar, vocês estão entendendo? Então, em todas as realizações, nós temos que ter ferramentas, que são essas técnicas. Não são princípios ainda, são ferramentas. Vamos, Gigi. A eternidade é o nosso destino, mas a terra é o processo até lá. Aí eu peguei da apostila. Tiago Brunet, olha aí. A eternidade é o nosso destino. Somos espirituais. Aqui é a igreja do Senhor. Estamos aqui para louvar. O Senhor Jesus, ele está sendo tributado nesta noite. Nós estamos aprendendo para ser homens e mulheres de Deus. A Bíblia fala que é melhor você colocar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar, do que você envergonhar os pequenos. Nós temos uma responsabilidade. Cada líder aqui tem uma responsabilidade com seus liderados. Se não estiver cumprindo este papel, tem alguma coisa que está errada. Então, a eternidade é o destino. Todos queremos ir para o céu. Mas aqui existe um processo, e essa terra é o processo para chegarmos no céu. Há quem diga na teologia que a salvação ela é progressiva. Aceita Jesus, já está salvo. Aí começa a crescer. O apóstolo Paulo fala de crescimento, como criança, bebê, o leite e uma comida sólida. Então nós temos que aprender isso para sermos crentes maduros. Eu li sobre uma igreja no interior de São Paulo, tinha 100 membros, uma igreja de 25 anos e não crescia. Aí esse consultor, ele foi lá e começou a conversar com os irmãos, os membros preparados, a igreja boa, porque a maioria deles estava há muito tempo na igreja, então eram crentes de verdade, mas eles não caminhavam. Por quê? Porque não tinha, eles não tinham um método feito, não tinha, como nós temos aqui, conexão. A pessoa chega, se conectar com a igreja, com Deus, depois ela vai passar por um processo de crescimento, quando estiver pronto servir, não tinha isso, então as pessoas estavam paralisadas, não tinham norte. Então, vamos ajudar alguém? Vamos. Vamos nos ajudar? Vamos. A primeira coisa que nós temos que fazer, identificar aonde está o nosso problema, ok? Então, cada um de nós aqui temos uma situação que queremos resolver. 75% das pessoas evangélicas no Brasil de hoje estão numa igreja motivadas pela aceitação que encontraram e não porque houve uma genuína conversão. Ponto. Tem muita gente que está na igreja como consumidor, não para servir. A Bíblia fala, agrada-te do Senhor, serve ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele te dá. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí é o sonho. Você junta a sua disciplina com o seu sonho, Deus vai realizar. Mas primeiro você tem que servir ao Senhor, porque Ele é Senhor. As pessoas não estão servindo ao Senhor, eles só querem desejo de coração. E olha que interessante, 86% dos problemas apresentados no gabinete pastoral são de ordem emocional, financeiras, e apenas 14% dos atendimentos são para lidar com questões de natureza espiritual. As pessoas vêm conversar comigo, com a pastora, ou com os pastores desse mundo afora, porque está com problemas emocionais. E não é fácil vencer problemas emocionais. Nós levamos isso muito a sério aqui.
pessoa passou por uma dificuldade no passado, no presente, tem situações exógenas, né? E outras situações exógenas são de origem, uma doença por conta de situações que vão acontecendo. E aquilo vai minando a vida dessa pessoa. Ou situações que acontecem de repente, o luto mexe. Essa pessoa precisa de ajuda. Por isso que nós estamos tentando nos preparar para ajudar. Mas vocês imaginam que todas as igrejas desse país tem pessoas que estão pensando assim? Nós não estamos prontos ainda. Ô Neno, liga aquele ventilador ali, tem um fogo aqui nesse lugar aqui. Amém? Então, as pessoas não pensam assim. Jesus cura? Cura. Ele é o bálsamo de Gileade? Sim, mas a estratégia de Jesus tem ferramenta. Elias, ele ficou com medo da Jezabel, ele fugiu, se escondeu numa caverna. Tem gente que está se escondendo dentro do quarto. Ele ficou sem comer. Tem gente que come muito ou não come nada. Problema emocional. Aí de repente, o anjo foi lá, acordou ele e alimentou. Ele estava sem se alimentar e ele estava dormindo muito. Tem gente que não dorme, tem gente que dorme, tem gente que se alimenta, tem gente que não se alimenta. Aí o anjo conversou com ele. O que houve ali? Uma catarse. Nós falamos catarse quando a pessoa começa a contar. Tiago 5,16. Para confessar as culpas uns aos outros, para sarar. Sarar ferida é contando. E a oração do justo pode muito seus efeitos. Aí o anjo alimentou, voltou, conversou, motivou. Ele caminhou um tempo de 40 dias, aí parou numa caverna e ele ainda não tinha falado com Deus, porque ele teve que se preparar para falar com Deus. Aí Deus passou como um vento impetuoso, de algumas formas, e aí numa voz suave era Deus que falou com ele. Então a Bíblia tem essa estratégia, essas saídas emocionais. Eu falei aqui domingo, olha, o silêncio ele acaba com a confusão. Jesus estava escrevendo ali, e de repente uma situação aconteceu ali, e tentaram colocar ele num estreito. Depois que todo mundo foi embora, ele falou que ninguém te acusou. Uma mulher que estava em adultério, não levaram o homem. Vocês estão entendendo? O silêncio valeu ali naquele momento. É que nem uma crítica, uma acusação. Uma crítica, queridos, é como um assalto. Se você não reagir, não vai acontecer nada de mais grave. Eles vão levar alguns pertences, porque o nosso emocional é difícil. Às vezes, alguém rouba alguma coisa que não tem muito valor, e aquilo dói como se tivesse muito valor. Eu vi essa semana uma pessoa falando de um animalzinho que foi levado para fora do país, e ela sentia como se fosse uma pessoa. Ela pagava o que fosse, para ajudar. Vocês estão entendendo? Então nós temos que estar preparados para essas coisas. Nós entendemos muito do céu, mas não conseguimos viver bem aqui na terra por conta disso. Mas vamos falar um pouco de coisas mais espirituais? 3 pilares desse processo. Vamos usar a Bíblia para nos ajudar nessas questões do dia a dia. Ah, pastor, mas por que você está falando isso? Porque eu quero uma igreja forte. Tem igreja que tem crente saindo da igreja por causa de reparar sapato. Por causa da falta de um bom dia. Coisa mínima. Mas a gente entende que não foi ensinado isso. Então essa pessoa, ela precisa amadurecer, crescer. Tem que levar a discussão, tem que ir até o final, vira embate. Isso daí é o início de algumas pessoas que ainda precisam passar por esse processo, chamado maturidade. Mas nós vamos lá. Primeiro, tirar a pessoa do ponto A, o estado atual, e levá-lo até o ponto B, o estado ou ponto desejado. Você sabe o que precisa mudar na sua vida? Quem sabe, faz assim. Quem tem alguma coisa que precisa mudar? A palavra do Senhor, ela age assim. Ela tem que tirar a pessoa do ponto A e levar ao ponto B. A pessoa tratada, ela precisa identificar onde ela está e necessidade de sair dali. Ela deve tomar a consciência de que precisa se deslocar a partir daquele ponto e ir até outro ponto, o qual chamamos ponto desejado. Eu queria que você pensasse no seu ponto desejado. Jesus está passando, tinha um cara baixinho, tchutchuê, pitoquinho. Quando Jesus estava passando, ele precisava de Jesus. O que ele fez? Ele subiu numa árvore. Tinha um homem que era um grande
um grande homem, um legislador muito respeitado, e ele tinha uma doença, e ele teve que descer 7 vezes num rio para receber a cura, porque ele sabia qual era o ponto B e qual era o ponto A onde ele estava, tinha o desejado. Então isso não é assim tão fácil, não é no instalar de dedos que as coisas acontecem. Poxa, peraí, mas a igreja é lugar de milagres. Não existe milagres sem confissão. Que queres que eu te faça? Que eu seja curado. Em alguns versículos, teve um homem que estava paralítico, e aí por muito tempo ele ficava na beira do caminho, de repente ele se lança da capa. Teve uma mulher que fazia 22 anos, que ela tinha um fluxo de sangue, deve ter gastado a sua fortuna, porque os médicos daquela época era difícil, e ela se arrastou para tocar nas vestes de Jesus. Houve um esforço pessoal, sim ou não? Milagre tem esforço pessoal. Milagre requer esforço pessoal. A maioria dos milagres que aconteceram na minha vida foi em cultos como esse, nós temos um bom número de pessoas, mas que tinham poucas pessoas na igreja, porque a minha mente fixou. Eu falei, eu vim aqui para receber o milagre. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. E agora eu quero que você fale a respeito do ponto A e qual é o seu lugar desejado com o Senhor Jesus. Fala rapidinho aí, nós temos 1 minuto para orar. Fala, Jesus, eu quero, Senhor. Pai, tem algo que eu estou buscando, o Senhor sabe. Faça a oração de Jabes aí. Fala, Senhor, me abençoa, Senhor. Cuida de mim. Senhor, alarga minhas terras. Me dá patrimônio. Me ajuda, Senhor. Anda do meu lado. Estende suas mãos para mim, Senhor. Fala com Deus aí. Fala, Jesus, eu quero. Me livra daquelas pessoas que são bloqueadores. Me livra, Senhor, de situações que o diabo está tramando para querer me tirar, Senhor, de alcançar o meu objetivo. Ah, Jesus, me abençoa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja, Senhor, está fazendo uma dinâmica, Senhor, para que tenhamos um culto racional, e o seu entendimento está chegando nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, abre corações, Espírito Santo de Deus. Pai querido, a tua palavra diz que aos seus anjos o Senhor dá ordem ao nosso respeito. Dê ordem para que anjos venham aqui neste lugar. Eu quero repreender a crítica, a inveja. Eu quero repreender, Senhor, toda a maledicência, tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, abre, Senhor, este lugar. Ilumina, Senhor, este lugar com a tua presença. Ilumina este lugar, Senhor, com a tua ação, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos ser uma igreja forte, uma igreja, Senhor, que cresce no conhecimento e na graça. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos lá. Primeiro, tirar as pessoas do ponto A para o ponto B. Nós já sabemos qual é o nosso ponto A e o ponto B. 2, quebrar as crenças limitantes. Eu coloquei esse título porque eu já falei aqui, poderia colocar qualquer outro título. A maior parte do que impede as pessoas de se desenvolverem e desenvolver suas potencialidades não existe ainda ou jamais existirá. Essa pessoa não tem problema, porque crença dominante, você se autobloqueia. É uma coisa que está aqui, é imaginário, olha que interessante. Portanto, são medos imaginários. É isso que as crenças limitantes são, medos imaginários. São aquelas frases ditas no passado em momentos de raiva. Você é burro, feio, não sabe falar, gordinho e tantos outros rótulos que as pessoas colocam em outras quando dá algo errado ou quando não estão nervosas. Espera um pouquinho, Gi. Sabe aquela pessoa que tinha um pai xarope, uma mãe xarope, que era uma benção, mas de vez em quando perdia a cabeça, um pai que bebia, ou então aquela pessoa que sempre se achou menor. Eu já vi meninas que na frente do espelho, meninas lindas, minha filha tinha muito isso, ela nunca via perfeição em nada. Nada. Pessoas que não conseguem dizer sim ou dizer não, não tem um senso comum. Pessoas que estão sempre fazendo pelos outros. Sabe aquele empreiteiro que não ganha o dinheiro? Que não serve para ser vendedor? Olha, o preço é X. Ah, mas não sei o quê, e o outro ganha na conversa, ele acaba ficando com prejuízo. Crença limitante. Sabe aquela pessoa que se coloca debaixo da sua autoridade, onde Deus fala, olha, você é autoridade neste lugar, você é autoridade em tal situação, mas você se coloca abaixo, e aquele bloqueador que eu falei, aquela pessoa acaba dominando, e passando por cima, e agindo, e contaminando.
E você falou, opa, peraí, tem coisa errada, mas aí depois já é tarde demais. Crença dominante, aquela pessoa que se acha feia, aquela pessoa que se acha incapaz. Olha, nós temos tantas histórias de superação. Eu não vou contar tantas histórias de superação, mas temos muitas histórias de superação, inclusive na Bíblia. Leiam sobre Jefté. Deus, Ele está contigo, Deus quer te libertar. Isso daí é algo que o diabo coloca. Ele pega um chip e coloca na sua cabeça e fala, você não vai ser feliz, você é assim, você não sabe falar. Olha, saibam vocês que todos os grandes líderes e pastores tiveram dificuldades que nós não imaginamos. Teve um pastor que tem um programa de televisão há mais de 30 anos. Esse pastor, ele tem uma grande empresa hoje. Ele abriu mão do salário das igrejas, porque ele tem uma rede de igrejas. Esse pastor, ele morava num apartamentinho pequenininho e vendia na Ioc. Um dia ele chegou com o carrinho velho dele que tinha quebrado, o apartamento dele estava alagado, inundado. Sabe, tem pastores que hoje são os pastores das maiores igrejas do Brasil ou até do mundo, que tinham uma pessoa que caminhava junto, que era bloqueador, e não queria o sucesso dessa pessoa. Você sabe até onde você pode chegar? Você já parou para pensar até onde você pode chegar? Agora, fala para mim se às vezes você não é bloqueado por você mesma, ou por você mesmo, e você acaba não caminhando, não prosseguindo, porque você tem o quê? Uma crença limitante. Você acreditou, o seu inconsciente, ele está reverberando em você algo que foi dito lá atrás. Você é pobre, você é feio, você não consegue, você não fala bem, e aí vai. Olha, queridos, um dia eu fui dar uma palestra, quando eu comecei a assumir a minha postura de pastor, eu falei, Kátia, eu vou com uma malinha, né, irmão? Eu coloquei jornal dentro, que não tinha nada de importante. Esses tempos aí eu falei aqui, que eu fui na igreja do Brooklyn, né, Kátia? Só que eu não tinha esse carro bonito que Deus me deu. Eu tinha um herói. E eu ia ministrar, gente, a igreja mais bonita que nós fomos, acho que é a do Brooklyn, né? A do Brooklyn, uma igrejona, só tinha carro importado. Adivinha onde eles deixaram a vaga do meu carro? Na frente. E o herói, e chegando, e os porteiros assim, tudo alinhado. Aqui, pastor, aqui, pastor. Eles estavam na maior humildade. Eu que estava, meu Deus do céu, o que eu vim fazer nesse lugar, Jesus? E aquele monte, sabe? Eu fui para o banheiro fazer uma oração. Falei, sabe, Senhor, eu vim aqui em nome do Senhor Jesus. Esse começo aqui, isso aqui vai servir de testemunho lá na frente. Vocês estão entendendo? Deus quer te colocar em lugar de honra. A Bíblia fala que o diabo é como o inimigo que está no escabelo dos nossos pés. Eu já falei, bigode, você que tem o pó de barbeiro agora? Pó de bigode? Sabe o que é escabelo? Sabe aquela cadeira de barbeiro antiga, onde você põe o pé assim? Aquilo se chama escabelo. Os reis tinham cadeiras parecidas com aquelas. Só que no escabelo dos reis lá, todo inimigo que ele vencia, ele mandava colocar o nome do derrotado ali, para que quando ele sentasse no trono, os pés dele ficassem sobre a marca daquela pessoa que foi derrotada. O diabo, ele está no escabelo dos nossos pés. O Senhor quer que nós sentemos em lugar de honra, de destaque. Só que às vezes tem uma crença limitante. Isso tem que sair em nome de Jesus. Gi, põe aí os versículos e você coloca só assim. Eu vou escolher um só porque não dá tempo, tá bom? Tem pessoas que precisam de cura interior. Põe o Tiago 3,10 e eu vou escolher só um. Olha que interessante. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Tem gente que profetiza para si mesmo que não vai conseguir. Ó dia, ó céu, fracasso, nada. Tem gente que está profetizando para si mesmo que o ministério não vai. Gente que está na prateleira de baixo. Olha aí, eu não estou sendo parcial aqui com aqueles que estão começando a crescer, mas eu vou ficar furioso com aquele que não quer crescer, porque está ouvindo o caminho da mudança, mas fica ali, fica ali, fica ali. É o que eu falei esses dias numa postagem que eu pus no WhatsApp. A primeira vez é um erro, a segunda vez é uma opção, é uma decisão de errar. Então, sabe, queridos, o ditado chinês diz que o burro erra, continua errando. O inteligente erra, fala, não, agora eu já sei o caminho, eu vou mudar. Mas o sábio, ele vê o erro dos outros e fala, não entro nessa, é por aí. Mas tem gente que está ali, que continua, amaldiçoa a si próprio,
amaldiçoa o próprio, é efeito bumerangue. Você sabe o que é bumerangue? Você joga, ele volta, né? Efeito bumerangue. Palavras de maldição. Tem pais que amaldiçoam filhos. E tem crente amaldiçoando a autoridade. Eu vou deixar o PDF dessas postagens para depois vocês lerem em casa com mais tranquilidade. Tem crente que está se arruinando. Ah, eu não concordo. Aquele pastor, aquele não sei o quê. Ah, isso me magoou. Ah, isso aqui. Ah, eu sou assim mesmo, eu não consigo. Vem cá, moleque, seu burro. Sabe? Está trazendo para dentro da tua casa. Depois vira crença limitante. E para tirar isso daqui depois? Parece música do Tchan. Coisa ruim não sai da cabeça, gente. Ixi, misericórdia. Tem gente... Irmão, você que está nos assistindo pela internet, estou usando só como referência. Se você é fã do Jacaré e da Carla Pérez, é o Jacaré ainda. Não sei se canta ainda, né? Tá bom? Sabe, não sai da cabeça. E aí essa pessoa vive uma vida de derrota. Olha, querido, eu conheço homens que não se davam nada. Jogador de futebol que saiu lá das traças. Eu estava vendo o Souza, que é comentarista da Bandeirante. Ele falando do passado dele, ele não tinha banheiro, não tinha nem aquele banheirinho lá do lado de fora, que você coloca uma madeirinha para não cair, muitas vezes quebra e cai lá dentro. Ele fazia num saquinho de lixo. E hoje é um homem bem sucedido, porque ele acreditou, ele foi para cima. Essas pessoas têm mais resiliência. Você sabe que depressão, essa culpa, não acontecia lá nos lugares de concentração, nos campos de concentração, lugar onde tem gente que tem sonho, que quer idealizar, realizar, não tem tempo para dor emocional. Tem que ir para cima e reconhecer, falar, eu quero sair do ponto A, eu quero ir para o lugar desejado, e eu vou renunciar à crença limitante. Vamos falar junto comigo? Fala, eu quero sair do ponto A, porque eu tenho um lugar desejado, e eu não vou ceder a crenças limitantes. Glória a Deus. Vamos, Gi. Se é possível quebrar uma crença limitante, confrontando-a com a verdade, mostrando a realidade dos fatos. Você fará isso questionando as realizações da pessoa, as conquistas que obteve no passado e no presente, mostrando a ela aquilo que foi feito pelos méritos dela. Alguém já fez alguma coisa que você achou que foi muito legal, muito joia? Glória a Deus, isso são méritos seus. Começa a desenvolver isso aí, ok? Desde que seja uma postagem, a unha, olha aí, o violão, o trabalho, o corte, o relacionamento, a arte, o artesanato, a conversa, a prosa, faça, amém? Mas que no momento ela não consegue enxergar sozinha, só assim uma crença limitante pode ser quebrada. E lembre-se, a maioria de nossas crenças limitantes surgiram errei aqui o português, infância. Nossas crenças limitantes, a maioria foi alguém que colocou lá atrás. Para terminar, bora, Gi? Temos 6 minutos. Terceiro, nós temos que nos ajudar na tomada de decisão. Alguma coisa precisa mudar. A dúvida, a incerteza e a insegurança são obstáculos frequentes na tomada de decisões lúcidas. Sabe quando você fica meio ali? E agora, faço ou não faço? Por isso, o líder preparado. Gente, qual é o líder preparado? Se for uma questão técnica, procure um especialista. Tá bom? Se o Tiago fala, pastor, estou com uma situação aí na empresa, de fazer algumas aplicações e tal, eu afundo tua empresa, viu? Pode falar que eu afundo tua empresa. Aí a Bia, pastor, eu estou com uns problemas, que tem uma unha, que eu quero colocar um degradê. Eu falo, Bia, vem cá, como é que faz? Eu acabo com a tua clientela. Porque eu não estou preparado. É a mesma coisa você pedir informação para um doido sobre a área emocional. Está entendendo? Se você quiser saber alguma coisa a respeito da palavra do Senhor da Bíblia, me procura que eu posso tentar te ajudar. Alguma coisa que está dentro do meu campo de atuação. Mas é assim que funciona. E esse líder vai te ajudar a espancar as ideias. Tomar decisões é aquilo que eu sempre falo. Espancar ideias. Vamos conversar. Nós íamos tomar uma decisão
que está quase para acontecer, estamos orando aí, né, dona Cátia? E aí um dia nós estávamos conversando com a Elaine do nada. E era uma coisa que já tinha nascido no meu coração. Foi uma semente que eu coloquei, olha como funciona. E a gente já estava sonhando com aquilo, né, Cátia? A Elaine falou, não faça esse negócio, porque depois isso vai te dar uma manutenção, um gasto mensal. E aí o peixe ia ficar mais caro do que o gato, como é que fala, é isso? É. Aí eu falei, olha, você sabe que tem razão? A gente tem que ter humildade para ceder. Tem gente que não cede, que não diz não. Tem gente que acha que é dono da razão, sabe? Espancamos uma ideia. Talvez a Elaine nem saiba disso, mas nos ajudou. Depois nós tomamos a decisão. Eu acho que a palavra da Elaine foi muito sábia. Ela falou, que bom, ótimo. Tiramos aquela sementinha. Aquilo lá era um joio que nós plantamos. Então temos que espancar as ideias. Por que sim e por que não? Ah, vou fazer tal coisa. Coloca, por que sim? Escreve tudo. Aí do outro lado, por que não? É uma maneira de espancar sozinho. Mas por que não procurar alguém que conhece? Está com problema espiritual? Vamos orar. Ninguém vem no gabinete. Aí, pega o telefone. Ouve aquilo, causa uma confusão, gente. Uma confusão. Na onde? Na minha vida? Não, na vida de quem não teve sabedoria para fazer isso. Então, vamos lá. O que nós devemos que fazer? Primeiro, repete comigo, orar. Tiago 1:5. Gente, vamos espancar as ideias com Deus, Espírito Santo. Fala com Ele. Eu falei que eu estava meio tenso essa semana, eu vim aqui. A Cátia ligou, você não vai vir? Você não vai vir? Eu falei, não, deixa que tá 10. Aí cheguei em casa e ainda fiquei um dia com Deus e conversando e falando, orava. Aquilo me trouxe paz, me trouxe solução. Olha aí, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus, generoso, e receberá. Ele não vai te repreender por pedir. Você sabe por que tem gente que não tem as coisas? Porque não pede. Eu li num livro, o autor tinha tantos filhos, e o menorzinho tinha mais brinquedo que todos os outros. Tinha um que estava meio enciumado. Mas por que ele tem mais brinquedo do que eu? Falou, realmente ele tem mais brinquedo. Aí o autor foi conversar com a esposa, por que o João tem mais brinquedo do que o José? A esposa falou, porque ele pede mais. Simples. Nós não estamos pedindo, só estamos reclamando. É só pedir. Vocês estão entendendo? Provérbios 4:26, é esse espancar as ideias que eu estou falando. Olha que legal. Estabeleça um caminho reto para seus pés e permaneça na estrada segura. Espera aí, vamos conversar? É assim, é aqui que eu vou. Você está certo do que está acontecendo? Você não está... A pior coisa que tem é você querer mudar alguma coisa na sua vida, uma dúvida tremenda, será que eu faço, será que eu não faço? Aquele medo, existe risco calculado. Com Deus, o risco é certo. Olha, pode não acontecer do jeito que você quer, mas é com Deus. Tiago 1, versículo 2, fala assim que nós temos que nos alegrar na tribulação, não pela tribulação, durante. Eu estou feliz, está acontecendo esse monte de coisa, mas Deus está comigo. Glória a Deus por isso. E ponto final. Eu estou no caminho certo. O problema é que tem gente que quer tomar decisão por si só, não espanca as ideias, então não tem sabedoria. E acaba fazendo coisas erradas. Vocês vão ver, depois de muito tempo, hoje eu estou falando muito, eu já bebi 2. Vocês vão ver que que tem gente que daqui 20 anos, nós vamos estar na igreja e vai falar, poxa, essa pessoa está na mesma pegada de antes. Não veio de Itaquera para Santo André, não mudou de lugar de emprego, não teve filho, não mudou a vida. Está entendendo? Teve mudança, tem que ter mudança. Mas está a mesma coisa. E tomando chá de boldo, chá de losna com vinagre. E a vida não vai mudar, gente. E para finalizar, Provérbios 14:12. Põe aí, Gi. Há caminhos que a pessoa considera correto, mas que acabam levando à estrada da morte. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor.
Nós não podemos deixar as emoções serem agentes limitadoras da nossa vitória. Às vezes as nossas emoções, se nós não temos um nível emocional, mas como que é nível emocional? Tenho 30 segundos para falar. Se eu beber água, 30, 20. Nível emocional, a pessoa que explode, não leva desaforo, não sabe ouvir um não. Quando as ideias dela estão na mesa, não sabe espancar. Quer tomar decisões monocráticas. Não compartilha o que faz. É isso. Porque vai estar sempre se machucando. Queridos, vamos nos relacionar. Vamos viver bem. Eu falei esses dias aqui de uma música aí que não é para ficar ouvindo, viu, gente? Mas tem uma partezinha dela que é boa. O refrão fala do acaso, que não tem nada a ver. Mas fala assim, eu queria ter amado mais. Ter visto o sol se pôr. Aceitado as pessoas como elas são. Mas por que não aceita? Porque não entendeu ainda, está doente emocional. Reclama de tudo. Alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. E aí acontecem as guerras. Calma. Se alguém te ferir, caminha mais uma milha. Nós não entendíamos isso. Pelo menos eu, até conhecer quem era Jesus. Um ser sensacional, que entendia essas etapas do relacionamento. Ele, calma. Aí o soldado foi lá, meteu um monte de prego na mão dele, matou, zombou, colocou vinagre, coroa de espinho. Ele, perdoa, Senhor. Perdoa, Pai, não sabe o que faz. Ele estava em outro patamar. É isso que é maturidade. Tem que transbordar amor. Até para essa pessoa que está querendo matar. Tem que transbordar amor. Procurar passar isso para ela. Esses pilares para ela vencer o processo. Repete comigo. Tirar pessoas do ponto A e levá-las ao ponto B. Eliminar as crenças limitantes. E auxiliar na tomada de decisões. Amém.